Saudações a você, na paz de Jesus Salvador. Uma das diretrizes na vida cristã é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de poder para transformar vidas, a promessa da bênção do dia em que Jesus voltar e receber seu povo de volta ao céu. A Bíblia chama a vinda do Senhor para tirar a igreja do mundo de esperança de felicidade. Tito capítulo 2:13. Esperando a esperança de nossas bênçãos e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E exorta-nos a consolar-nos uns aos outros com profecias sobre a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4:18. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Portanto, sempre lembrar uns aos outros da vinda de Deus é agradável a Deus e deve ser feito na igreja por gerações. Quando o Senhor Jesus Cristo nos ordena a frequentar o sacramento para nos lembrarmos de sua morte e sacrifício, assim como Ele quer que não apenas nos lembremos de seu amor por nós, por meio de seu sacrifício para nos redimir, mas também que nos lembremos da promessa de seu retorno para nos levar a estar com Ele. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, caso contrário, eu já lhe disse, vou comprar um lugar para você. Sabemos que a tendência natural do homem é querer saber o que acontecerá no futuro. No Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe sobre o futuro do mundo. Quando Jesus saiu do templo, quando estava saindo, seus discípulos se aproximaram e lhe mostraram as casas que pertenciam ao templo. Ele disse, você viu todas essas coisas? Em verdade vos digo que não haverá pedra sobre outra que não caia. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram a ele sozinhos e disseram, diga-nos, Senhor, quando essas coisas acontecerão? E não há sinal da vinda do Senhor e do fim do mundo. Mateus 24, 1-3. Veja também Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. No final eles fizeram 3 perguntas. Quando essas coisas acontecerão? Não haverá uma única pedra das casas do templo em Jerusalém, sobreposta a outra pedra que não cairá. Qual é o sinal de que o Senhor está prestes a voltar? Que sinal indica o fim do mundo? A Bíblia registra que, embora ninguém possa saber a data e a hora do retorno do Senhor, podemos saber que o dia do retorno do Senhor está próximo e os sinais que prenunciam o dia do retorno do Senhor, assim como o ar frio de cada Natal ou os botões brotando que sinalizam que uma primavera está se aproximando. Esse conhecimento é inspirado pelo próprio Espírito Santo em nossos corações e é confirmado pelas profecias dos últimos dias que foram cumpridas em cada detalhe. Para alguns na igreja, eles também têm o próprio selo de Deus em visões e visões, conforme profetizado há mais de 2.600 anos em Joel, capítulo 2, 28. Então derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão. Vós, anciãos, vereis os sinais, e vossos jovens terão as visões. E é reiterado em Atos, capítulo 2, versículo 17. Deus disse, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens verão presságios estranhos, e os mais velhos terão um plano. Hoje, vamos dar uma olhada em 7 sinais que predizem como chegará a hora do Senhor. Guerras, fomes, epidemias e outros desastres estão aumentando. O primeiro sinal. Em Lucas capítulo 21, versículos 10-13, o Senhor diz, e disse-lhes, este povo se levantará contra o outro povo, e o seu reino contra o outro.
Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em muitos lugares, presságios terríveis e grandes sinais nos céus. Mas antes destas coisas, o povo vos perseguirá em meu nome, e vos colocará nas sinagogas, vos lançará na prisão e vos levará à presença de reis e governadores. Aconteceu com você dar testemunho. Nos últimos anos, guerras eclodiram com frequência, como a Guerra Civil em Myanmar em 2021. A Guerra Rússia-Ucrânia estourou em 2022. É muito provável que a guerra se expanda e cause instabilidade global em 2023. O conflito palestino-israelense levará a uma situação cada vez mais grave no Oriente Médio, etc. Além disso, a epidemia global ainda está em andamento. Desastres naturais como terremotos, incêndios, inundações, erupções vulcânicas, etc., ocorrem um após o outro. No período de 2014 a 2024, o mundo testemunhou muitos terremotos notáveis, causando danos massivos a pessoas e propriedades. Segundo as estatísticas, o número de terremotos nos últimos 10 anos é maior do que em qualquer período anterior. Esse número está aumentando e aumentando rapidamente. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria. Em abril de 2024, um terremoto de magnitude 7,2 atingiu Hualien, Taiwan. Somente em 2024 ocorreram 155 terremotos no Japão, com a maior intensidade chegando a 7,6 na escala Richter. A mudança climática também acarreta a ocorrência frequente de condições climáticas extremas. Por exemplo, em julho de 2023, chuvas extremamente fortes atingiram a Índia, causando inundações e danos generalizados. Em 2024, o Brasil experimentará as piores inundações em 83 anos. Da mesma forma, em janeiro de 2022, uma grande erupção de um vulcão subterrâneo em Tonga causou um tsunami devastador. Além disso, o furacão Freddy atingiu Madagascar, Malawi e Moçambique de fevereiro a março de 2023, tornando-se uma das tempestades tropicais mais duradouras já registradas. Os cientistas também alertam que o supervulcão do Parque Yellowstone, como o maior barril de pólvora da Terra, pode entrar em erupção a qualquer momento. As consequências seriam catastróficas e muito mais. Não apenas guerras e terremotos, mas também um aumento alarmante da fome e das doenças, afetando seriamente a saúde e a vida de milhões de pessoas. Roubaram milhões e milhões de pessoas todos os dias. De acordo com um relatório do Programa Mundial de Alimentos, PMA, o número de pessoas que passam fome aumentou de cerca de 80 milhões antes da pandemia de Covid-19 para 135 milhões de pessoas. O conflito na Ucrânia e outros fatores elevaram esse número para cerca de 276 milhões, podendo chegar a 323 milhões. Cerca de 30% da população global, ou 2,4 bilhões de pessoas, estão passando por insegurança alimentar moderada ou grave. Em 2021, até 828 milhões de pessoas passaram fome, um aumento de quase 46 milhões em relação a 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia de Covid-19. Devido à desnutrição, cerca de 45 milhões de crianças menores de 5 anos ficam emaciadas, aumentando o risco de morte em até 12 vezes. Além disso, 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de atraso no crescimento devido à desnutrição crônica. A pandemia causou uma desaceleração econômica, interrompendo as cadeias de abastecimento alimentar e reduzindo a renda de muitas famílias, levando a um aumento da pobreza e da desnutrição. De acordo com o relatório da ONU,
As mudanças climáticas aumentarão as doenças relacionadas à desnutrição, insegurança hídrica e epidemias, afetando dezenas de milhões de pessoas nas próximas décadas. A partir desses sinais, podemos ver que essa profecia na Bíblia foi cumprida, e tanto mais claramente foi cumprida quanto mais e mais gerações se passaram. E esse fato é cada vez mais óbvio para nossa geração hoje. Segundo sinal, o aparecimento de anomalias celestiais. Em Apocalipse capítulo 6:12, o Senhor diz: Eis que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como um saco de penas pretas, e a lua inteira tornou-se como sangue. Em Joel capítulo 2, versículos 30 a 31, o Senhor diz: Revelarei coisas estranhas nos céus e na terra, o sangue de fogo e as colunas de fumaça. O sol escurecerá e a lua ficará sangrenta, antes que ainda não venha o grande e terrível dia de Jeová. Nos últimos anos, houve muitos casos em que a lua se transformou em uma lua de sangue. Por exemplo, entre 2014 e 2015, um conjunto de 4 luas de sangue apareceu. E, em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua de sangue azul, um fenômeno que aparece apenas uma vez a cada 150 anos. Em seguida, uma superlua de sangue de lobo apareceu em janeiro de 2019. Em 26 de maio de 2021, uma superlua de sangue apareceu. E, em 8 de novembro de 2022, uma lua de sangue apareceu novamente. O fenômeno profetizado do Sol ficar preto também apareceu, e eclipses solares totais também ocorreram com frequência, como o eclipse solar em Singapura em 26 de dezembro de 2019, no Chile em 2 de julho do mesmo ano. Em 14 de dezembro de 2020, houve um eclipse solar total raro na América do Sul. Em 20 de abril de 2023, um raro eclipse solar misto foi observado. Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total ocorrerá nos Estados Unidos. Terceiro sinal: o crime aumentará neste mundo e mais pessoas se afastarão de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículos 12 a 13, o Senhor diz: Porque a maldade aumentará, o amor de muitos se desvanecerá, mas quem perseverar até o fim será salvo. Em todo o mundo religioso, a desolação está se espalhando. A pregação de pastores e presbíteros tornou-se chata e clichê, e não provê para os crentes. Na luta por seu status, alguns pastores estão formando facções e criando facções nas igrejas, e alguns até começaram a conduzir negócios abrindo fábricas para liderar os crentes no caminho secular. Enquanto isso, entre os crentes eles têm fé fraca e envolvimento mundano, e vivem nos emaranhados do mundo. Como a semente que caiu nos espinhos da parábola de Jesus, que ouviu, mas no caminho, as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida foram sufocados e não deram frutos. Do lado de fora, algumas igrejas parecem lotadas e vibrantes, mas muitas pessoas vêm à igreja apenas para expandir sua rede de relacionamentos e vender produtos, considerando a igreja como um local de comércio, através do qual lembramos a imagem de Jesus entrando no templo em Jerusalém. Sua ira contra os mercadores no templo, o zelo pela casa do Senhor, o levaram a exclamar: Está escrito: Não transformeis a casa de meu pai em mercador e ladrão. Qual é a diferença entre a igreja hoje e o templo no final da Era da Lei? Isso é difícil para aqueles que sempre foram fiéis de ver. Mas podemos confiar que Deus elevará aqueles que depositarem sua confiança nele e nos ajudará a estar em paz em seu amor, enquanto o resto do mundo aumenta em crimes, e aqueles que consideramos leais virarão as costas.
O quarto sinal: os cristãos serão perseguidos, ciumentos e executados. Você será entregue aos conselhos, espancado nas sinagogas, e por minha causa terá que comparecer diante de governadores e reis para testemunhar. Mas antes disso, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Vou entregá-lo para ser morto. Meu pai entregará meus filhos e as crianças surgirão rapidamente, e meus pais farão meus pais mortos. Você será odiado por todos por causa do meu nome. Marcos 13, 9, 13. Mateus 24, 9 e 11. Um dos privilégios dos cristãos ao andar no Senhor é ser perseguido por causa do nome de Deus, como Deus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando os homens te vituperarem, te perseguirem e te caluniarem com todas as coisas más por minha causa, serás bem-aventurada. Certamente, a perseguição e a perseguição são uma dura realidade no caminho da vida cristã. A perseguição aos cristãos não é surpreendente. O apóstolo Paulo advertiu: todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Jesus disse que se as pessoas o perseguissem, também perseguiriam seus seguidores. João 15, 20. Jesus também deixou claro que o mundo odiará os cristãos porque o mundo odeia Jesus. Se os cristãos, como o mundo, são clichês, mundanos, carnais, vivendo apenas para satisfazer seus desejos e enriquecer, então o mundo não se oporá a nós. Mas os cristãos não fazem parte do mundo, e é por isso que o mundo quer perseguir os cristãos. João 15, 18 e 19. Os cristãos são influenciados por diferentes princípios do mundo. Enquanto o mundo é movido pelo amor pecaminoso, os cristãos são guiados pelo amor e santidade de Deus. É nossa decisão de viver de maneira diferente e não aprender com o mundo que desperta a hostilidade do mundo em relação a nós. 1 Pedro 4, 3 e 4. Desde os tempos antigos, exemplos de perseguição os inspiraram à medida que a perseguição aos cristãos aumentou e se tornou mais intensa. Vamos dar uma olhada em alguns casos típicos em todo o mundo nos últimos anos, especificamente. O líder muçulmano Syed Ali Shah Gilani expressou apoio a 4 missionários cristãos depois que um tribunal estadual da Sharia ordenou a expulsão de 4 pessoas do estado, de acordo com o Christian Today. Apesar desse apoio, os missionários ainda foram expulsos na sexta-feira passada. Na Nigéria, o pastor Enoch Adejare Adeboye, da Igreja Cristã Redimida de Deus, RCCG, postou um post em sua página no Facebook no sábado, no qual alertou a seita islâmica Boko Haram para parar seus ataques aos cristãos, suas casas e igrejas, ou terão de suportar as consequências. Não temos permissão para queimar nossas casas por causa do Islã ou matar outras pessoas de fé religiosa, mas a Bíblia diz que podemos defender a nós mesmos, nossas igrejas e nossas casas. Os cristãos nigerianos que são alvos de extremistas islâmicos, especialmente no nordeste do país, retaliaram atacando ocasionalmente instituições islâmicas. Cristãos indonésios realizaram um culto de oração em Jakarta no domingo, pedindo ao presidente Susilo Bambang Yudhoyono que ajude a conter a ameaça de extremistas islâmicos, de acordo com a Agence France Presse. Cerca de 200 pessoas, a maioria dos quais são membros da igreja Taman Yasmin da Indonésia, rezam e cantam hinos do lado de fora do palácio. Além disso, um membro de uma igreja na Indonésia foi suspeito pela polícia de atacar o chefe de polícia local durante uma briga entre o governo e membros da igreja em outubro perto de Jakarta, de acordo com o Jakarta Globe. A igreja está sob intensa perseguição por parte das autoridades e acusou o xerife de usar violência para interromper uma celebração. Na China, a China Aid,
uma organização de direitos humanos, divulgou seu relatório anual sobre a perseguição do governo chinês a cristãos e igrejas na China continental em 2011. Entre as estatísticas perturbadoras sobre o aumento da perseguição a igrejas privadas, o relatório mostra um aumento de 131,8% no número de cristãos presos por sua fé. Também na China, o julgamento de um dissidente político cristão de longa data chamado Zhu Yufu ocorreu na terça-feira por alegações de que testemunhas foram impedidas de participar do julgamento. Zhu, de 59 anos, já havia cumprido 7 anos de prisão, 1999-2006, por seu papel na fundação do Partido Democrático Chinês, Direitos Humanos na China, HRIC. O Tribunal Popular da cidade de Hangzhou o condenou por incitar a subversão do poder do Estado, mas não pôde sentenciá-lo. No Paquistão, um juiz recusou a fiança de um jovem cristão acusado de blasfêmia sob uma controversa lei paquistanesa de blasfêmia, apesar da falta de provas. O jovem de 23 anos foi preso em 5 de dezembro por uma alegação de um vizinho de que ele queimou o Alcorão para fazer chá. No Sudão, uma escola bíblica pertencente ao ministério de Franklin Graham, o fundador da Samaritan's Purse, foi bombardeado pela 4ª vez pela Força Aérea Sudanesa e faz parte de um conflito violento entre o governo predominantemente muçulmano em Khartoum e o governo predominantemente cristão. Acabou de se separar no sul. Na Argélia, um homem armado invadiu uma igreja protestante em Ouargla, no leste da Argélia, na quarta-feira, danificando o portão e a cruz no telhado da igreja, de acordo com a International Christian Concern. O pastor da igreja contou que foi ameaçado e atacado várias vezes desde que assumiu o cargo em 2007. No verão de 2009, sua esposa foi espancada por um grupo desconhecido de pessoas e gravemente ferida. E no final de 2001, muito lixo foi jogado pelas paredes da casa, enquanto uma multidão enfurecida gritava ameaças contra o pastor. Os cristãos argelinos são um alvo frequente de ataques de militantes islâmicos. No Iraque, 3 extremistas islâmicos foram condenados à morte pela Suprema Corte do Iraque por um ataque à Igreja Nossa Senhora da Salvação em Bagdá, que matou mais de 50 fiéis e feriu mais de 60 outros em outubro de 2010. Na Arábia Saudita, a Comissão dos EUA sobre Liberdade Religiosa Internacional, USCRF, pediu a libertação de 35 cristãos etíopes que foram detidos pela polícia desde 15 de dezembro por supostamente participarem de uma reunião religiosa a portas fechadas. No Irã, o Tribunal Revolucionário Iraniano condenou um cristão iraniano a 2 anos de prisão. A principal razão dada foi que a mulher era uma traidora do Islã, mas a mídia de massa viu o veredicto como um ato de perseguição aos cristãos pelas autoridades. Na Índia, Sajjan K. George, presidente do Conselho Global de Cristãos Indianos, G6C, falou contra a violência contra os cristãos à medida que o número de ataques aumentava no final de janeiro. Os atos de violência contra os cristãos aumentaram após o Natal e o Ano Novo. Em eventos recentes, houve um ataque a um clérigo pentecostal por um grupo islâmico ultranacionalista e a profanação de um cemitério cristão, de acordo com a Asia News. O 5º sinal da segunda vinda do Senhor, o aparecimento de falsos cristos. Os versículos 4 a 5 do capítulo 24 de Mateus dizem: Disse-lhe Jesus: Espera, para que ninguém te tente. Pois muitos virão em meu nome e dirão: Eu sou o Cristo, e vai acalmar muitas pessoas. No Novo Testamento, a palavra grega para Cristo é Christos. O equivalente hebraico no Antigo Testamento é Mashiach, que significa Messias.
A tradução literal das palavras grega e hebraica é ungido. É o título e a identidade que Jesus assumiu durante seu ministério na terra. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias está vindo, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos contará tudo. Jesus disse-lhe: Eu estou falando com você. João 4, 25, 26, NKJV. Pouco antes de sua crucificação, Jesus pregou o seu grande sermão profético sobre eventos profundos que ocorreriam nos últimos dias, pouco antes de seu retorno. Entre esses eventos, disse ele, estarão falsos profetas e falsos cristos. Ele advertiu: Se então alguém vos disser, eis que Cristo está aqui, ou lá está ele, não acredite, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e milagres, se possível, enganarão até os escolhidos. Ei, eu te disse de antemão. Portanto, se eles disserem a você, eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está em uma sala secreta, não acredite. Mateus 24, 23, 26, NKJV. Jesus enfatizou que esses falsos cristos realizariam grandes sinais e milagres e enganariam muitas pessoas. Muitos cristãos pensam que, enquanto crerem em Jesus, estarão protegidos dos enganos dos últimos dias. No entanto, esses não serão enganos grosseiros facilmente reconhecíveis. Jesus disse que os enganos desses falsos cristos foram tão cuidadosamente planejados e tão habilmente executados que até mesmo os escolhidos de Deus seriam enganados, se isso pudesse acontecer. E a única razão pela qual isso não pode acontecer é se nos concentrarmos no verdadeiro Jesus através do estudo de sua palavra e da oração. Infelizmente, muitas pessoas serão enganadas a seguir o falso Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: Temo que, assim como Eva foi enganada pela serpente, vós também sejais desviados da vossa honestidade e pureza para com Cristo. Porque se alguém vier a vós e pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, ou se receberdes um espírito diferente do espírito que recebestes, ou um evangelho diferente do evangelho que recebestes, facilmente suportareis. 2 Coríntios 11, 3, 4, NVI. O apóstolo estava escrevendo para os cristãos da primeira igreja. Ele os advertiu sobre os falsos apóstolos, pregando sobre um Jesus que não era o verdadeiro Jesus da Bíblia, um Jesus fictício, uma invenção de imaginações corruptas e o pensamento errado daqueles que queriam enganar o povo de Deus. Este evangelho sobre o falso Jesus é outro evangelho. Não é o evangelho registrado na Bíblia e pregado pelos verdadeiros apóstolos. Além disso, esse falso evangelho vem com um espírito falso, não com o Espírito Santo. Quem está por trás desses falsos cristos? Ninguém menos que Satanás. Falando sobre esses falsos cristãos e profetas, Paulo escreveu: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, fingindo ser apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás fingia ser um anjo de luz. Se então seu servo fingisse ser um servo justo, não seria estranho? O seu fim virá de acordo com o que fizerem. 2 Coríntios 11, 13, 15, NVI. Esses falsos cristãos se apresentam como escravo justo, assim como seu amo, Satanás, finge ser anjos de luz. Falsos cristos aparecerão e encantarão as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos apareceram e fascinaram pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo, nem podem expressar a verdade, mas afirmam ser Cristo e encantam as pessoas imitando os estereótipos dos ensinamentos de Jesus.
tentando fazer sinais milagrosos para provar ainda mais que eles são falsos. E, no entanto, eles afirmam ser a luz do mundo apenas para arrastar os rebanhos que os seguem para a escuridão do inferno. Além desses falsos cristos, mestres e falsos profetas. A Bíblia diz que pouco antes da segunda vinda de Jesus, um homem iníquo aparecerá claramente na terra. Que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não virá até que ocorra a rebelião, e o homem iníquo seja revelado, o homem condenado à destruição. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou adorado, para que se coloque no templo de Deus, chamando-se Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, NVI. Nesta profunda profecia dos eventos dos últimos dias, a Bíblia diz que haverá uma rebelião, uma apostasia, uma grande queda da fé. Junto com essa apostasia, um homem contra a lei aparecerá. Este indivíduo é, na verdade, um falso Cristo da maior escala. Ele também é conhecido como o Anticristo. Este grande falso Cristo se colocará no templo de Deus e disfarçará o ministério de Jesus. Jesus disse: "Quem me disser, Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de meu Pai está nos céus." Mateus 7, 21. Jesus também declarou: "Porque é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." João 6:40. Portanto, precisamos nos voltar para Jesus, o Filho de Deus. Precisamos reservar um tempo para refletir sobre sua vida, suas palavras e seus feitos. Jesus nos assegura: "Deveras, eu vos digo, todo aquele que escuta as minhas palavras e crê naquele que me enviou terá vida eterna e não será julgado. Ele foi além da morte para a vida." João 5, 24. O sexto sinal da segunda vinda do Senhor: a restauração de Israel. Em Mateus 24, 32, 33, o Senhor diz: "Ouça o exemplo da figueira. Quando os ramos são jovens e as folhas são apenas penetrantes, e você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo e ele está às portas." Muitos crentes em Deus sabem que os ramos e folhas jovens da figueira se referem à restauração de Israel. Desde a fundação de Israel em 1948, a nação judaica passou por muitas batalhas por sua sobrevivência na terra que Deus deu a este povo. Uma das guerras de milagres que Deus fez foi a Guerra dos 6 Dias em 1967. Jordânia, Egito e Síria concordaram com o objetivo declarado de varrer Israel do mapa. Com uma força gigantesca, esmagadora em todos os sentidos, o Senhor tem sido o lutador por este povo, como diz a Bíblia. "Um de vós expulsou 1000 deles, pois o Senhor seu Deus é quem luta por você, assim como ele falou." Josué 23:10. De fato, um deles expulsou milhares e Deus deu a vitória ao seu povo. Isso também foi verdade em 1973, a Guerra do Yom Kippur. Os inimigos de Israel atacaram a nação novamente no dia mais sagrado de Israel, em um momento que ninguém poderia esperar. Deus parece intervir novamente quando as forças israelenses e sírias relatam eventos estranhos que levaram à rendição dos inimigos de Israel. A Bíblia também mostra que haverá mais batalhas nos últimos dias. Uma dessas batalhas é predita em Ezequiel 38, 39. Haverá nações do Deus da terra de Magog, rei de Rosh, Meshech e Tuban. E você cairá sobre os montes de Israel, e você e todos os seus exércitos, sim, o seu povo.
Eu te darei a todas as aves de carne e aos animais do campo. Ezequiel 39:4. Apocalipse 16 prediz a batalha final no Armagedon, quando as forças do Anticristo se reunirem novamente contra Jerusalém. Deus virá novamente para resgatar seu povo naquela grande e final guerra pelos israelitas. O que vemos hoje é, em parte, um cumprimento do que está por vir. Eis que farei de Jerusalém uma bacia de construção para todas as nações ao redor. E quando Jerusalém estiver cercada, o acidente também chegará a Judá com o tempo. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para as nações. Todos aqueles que o carregam serão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ele. Zacarias 12:2-3. E quando essa batalha aconteceu, Zacarias disse: Naquele dia Jeová será o protetor dos habitantes de Jerusalém. E naquele dia os mais fracos entre eles serão como Davi. E a casa de Davi será como Deus. E ele será como o anjo de Jeová diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12:8-9. Essas coisas devem acontecer para cumprir suas palavras. E Deus também tem a promessa da restauração e renascimento milagrosos de Israel. Derramarei o espírito de bênção e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles verão que eu sou aquele que eles traspassaram, e eles chorarão como choram o filho único, e estarão em amargura como quando estão em amargura pelo primogênito. Zacarias 12:10. Vai ser um dia. Os olhos do povo de Deus serão abertos. Com profundo luto, eles reconhecerão seu Messias, que seus ancestrais perfuraram em seu quadril na cruz. Naquele dia, abrir-se-á uma fonte à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém por causa do pecado e da impureza. Zacarias 13:1. Deus removerá os ídolos de Israel de uma vez por todas. Zacarias 13:2. Então ele levará o resto através do fogo. Trarei um terço dela para o fogo, e a refinarei como prata, e a experimentarei como ouro. Invocarão o meu nome, e eu lhes responderei. Eu direi: este é o meu povo. E ele dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13:9. Hoje, vemos muitos sinais de que o retorno de Deus está muito próximo, um dos quais é que Sião ou Israel está sendo reconstruído. Este é o futuro glorioso de Israel, e podemos ter certeza de que Deus fará isso acontecer. O sétimo sinal da segunda vinda do Senhor. O Evangelho será pregado até os confins da terra. Mateus 24:14 diz: Estas boas novas do reino de Deus serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em Marcos 16:15, Jesus disse a seus discípulos, após sua ressurreição: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos os povos. Após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo começou a levar os seguidores de Jesus a dar testemunho de Jesus. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitas democracias aceitaram o cristianismo como sua religião estatal. Mesmo na China, onde o partido governante é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus e, assim, pode-se ver que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio do Senhor Jesus, se espalhou por todo o mundo. Por outro lado, quando vemos o desenvolvimento da internet, sites de redes sociais, especialmente o YouTube, vemos que nunca houve um tempo em que a pregação do Evangelho tenha sido tão conveniente e rápida. Também podemos alcançar milhões de pessoas do outro lado do globo com apenas um vídeo.
Esta é também a última vez em que o Evangelho se infiltrou nas profundezas do beco, para as tribos remotas e atrasadas que também podem alcançar o Evangelho, que é a palavra do testemunho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, os itens acima são 7 sinais prenunciosos da segunda vinda do Senhor que estão acontecendo, cumpridos em todos os detalhes, e não há dúvida de que estamos vivendo nos últimos dias, uma época em que as profecias da Bíblia são cumpridas com precisão em todos os detalhes. Agradeço a Deus por viver neste tempo e ver os inúmeros eventos e milagres que Deus fez em minha vida com os cristãos em todo o mundo. E agradeço a Deus que em cada período você sempre foi fiel. Ele disse: "Olha, estou chegando rapidamente." Graças a Deus por sua palavra, vivemos em alegria e estamos prontos para receber seu retorno a qualquer momento. Irmãos e irmãs, oro para que cada espectador deste vídeo construa uma fé forte e aumente a firme confiança em sua promessa, que Ele está retornando ansiosamente para nos receber no reino dos céus, agradecendo a Deus por Ele sempre cumprir sua palavra e por Ele ser o imutável. Que a graça, a misericórdia e a bondade estejam com você, que a tripulação divina venha rapidamente. Amém.